Nessa noite a gente começou um pouquinho tarde, estava precisando aqui acertar os ponteiros com as senhas, com os logins, e graças a Deus eu consegui. Estamos ao vivo agora, nessa live. Vamos iniciar o culto doutrinário hoje, orando ao Senhor, né? Pedindo a Ele, que é o nosso professor, para que Ele nos ajude nesta noite a transmitir a sua palavra. Oremos. Pai querido, maravilhoso, quero te louvar pela oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos na tua presença, Senhor. Ser o nosso professor nesta noite, que tu possa nos ensinar para a glorificação do teu santo nome. Amém? Hoje eu tenho aqui comigo minha esposa e minha sogra, elas estão nos bastidores ali, ela vai me ajudar nos textos bíblicos. Vocês vão ouvir, no momento, só as vozes dela. No final eu chamo elas aqui para orar conosco. Então, Pai do Senhor, Rosália. Amém. Pai do Senhor, minha sogra. Então, daqui um pouquinho, ela vai nos ajudar com os textos bíblicos, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. E nessa ocasião eu já quero convidar vocês a abrir a Bíblia Sagrada no texto de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12. Nós vamos ler dos versículos 17 até o 21. Vamos lá? Romanos 12, dos versículos 17 até o 21. O texto diz: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. E o versículo 21 diz: não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós vamos falar hoje sobre a necessidade de vencer o mal com o bem. É algo desafiador, não é fácil para ninguém, mas esse tema dessa noite é um desafio para todos aqueles que entregaram a vida para Jesus e querem ter uma vida, vamos dizer assim, de busca constante a Deus e de obediência à palavra de Deus. Então, desde já, eu quero dizer aos irmãos que esses versículos que nós acabamos de ler, deixa claro qual é a posição do apóstolo Paulo mediante aquilo que o Espírito Santo de Deus deu a ele para que ele pudesse orientar a igreja em Roma a despeito de relacionamento com as pessoas, vencer o mal com o bem, tá bom? Então, hoje, essa narrativa, esse apóstolo Paulo, ele intensifica seu esforço em ensinar aos romanos exatamente a maneira cristã de tratar as pessoas que estão fora da comunidade cristã. Porque tratar bem aqueles que estão dentro da igreja é bom, é fácil, mas tratar aqueles que estão fora do contexto da igreja é desafiador. E o apóstolo Paulo está interessado no testemunho dado ao mundo pelos cristãos. Mesmo em meio ao sofrimento, se os cristãos apresentam o corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, de acordo com Romanos 12, 1, né, é o desafio que existe. Então, a apresentação ao mundo dá um testemunho nobre para as pessoas que nos acompanham através da nossa fé. E
não de um testemunho apenas passivo, apenas moderado, apenas voltado apenas para aqueles momentos que são agradáveis às pessoas, mas o desafio é vencer o mal com o bem. Nossa atitude em relação às adversidades é o nosso comportamento, isso que vai mudar daqui para frente através desse estudo. Então, a primeira coisa que eu quero apresentar para os irmãos é que o dever nosso é pagar o mal com o bem. Foi exatamente o que Paulo abordou aqui. Tá? O apóstolo Paulo ele está em perfeita sintonia com o Espírito de Cristo, quando orienta os romanos a que reajam de maneira positiva diante do mal. Então, é desafiador, não é? Você reagir de maneira positiva diante de algo que afronta você, não é fácil. Pois assim Jesus, ele fez por nós. E Jesus, contrariando a lei dos anciões, ele ordenou aos inimigos que devem ser amados e obedecer a nossa oração. Então, vamos ler o que está escrito em Mateus, capítulo número 5, Rosália. Mateus 5, os versículos 43 e o versículo 44. Jesus, nessa ocasião, ele contrariou, né, os anciões, ordenou que os inimigos devem ser amados e receber a nossa oração. Que coisa, né? Vamos lá? Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, esse foi o mandamento de Cristo. Ao invés de pagar o mal com o mal, o ensinamento que Cristo dá é pagar o mal com o bem. Então, que todos nós possamos fazer isso com esse aprendizado, não só do apóstolo Paulo, com esse ensino, não só do apóstolo Paulo, mas principalmente aquilo que Jesus ensinou. Né? Então, o amor de Cristo ele deve suplantar o mal e vencer o mal, como já foi dito, com o bem. Jesus nos deu exemplo de como cumprir essa ordem tão difícil. O que foi que ele fez lá na cruz do Calvário? Lê de novo, Rosália, está escrito, lê agora, né? De maneira diferente. Lucas capítulo 23, versículos 33 ao 34. Então, Jesus ele deu o maior exemplo para nós de como cumprir essa tarefa tão difícil de amar o inimigo quando esse inimigo está fazendo mal para a pessoa. Então, se ele é exemplo, se ele é não, ele é exemplo. Jesus é o exemplo maior para a nossa vida. Então, o que é que ele diz, Rosário? Lucas, capítulo de número 23, versículo 33 ao 34. E, quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Muito bem. Quem fez isso? Jesus. Como exemplo maior para nós, ele deu esse exemplo para que nós possamos fazer exatamente o que ele ordenou para nós. Então, se você diz que é difícil e que para Jesus foi fácil, não foi, meu filho. Não foi, meu filho, porque na cruz do Calvário, em meio àquele momento onde os seus algozes estavam lhe crucificando, e ele pediu a Deus para que não imputasse sobre aquelas pessoas a culpa. Ao contrário, disse: perdoa, Pai, eles não sabem o que estão fazendo. É desafiador. Então, na cruz ele deu esse maior exemplo para nós. Mas Estevão, lembra de Estevão? Ele teve uma atitude parecida quando morria, quando estava sendo apedrejado, lá em Atos capítulo 7, versículo 60. Estevão, por causa da pregação do evangelho, ele foi apedrejado até a morte. Então, nessa ocasião, a gente vai ver um momento também em que, apesar do mal que estava sendo feito a Estevão, qual foi a atitude dele nesse momento? Atos capítulo 7, versículo
60. Pode ler, Rosário. Atos 7:60. Diz o seguinte: E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. Muito bem. Esse adormecer aí foi o momento da morte de Estevão. Então, por incrível que pareça, para você que pensou que somente Jesus seria capaz de perdoar as pessoas, muito pelo contrário, o próprio Estevão, ele teve a oportunidade de demonstrar o bem em meio a um mal que estava sendo feito a ele. Ele sendo apedrejado, antes de ele ter a oportunidade de dar o seu último suspiro, ele orou a Deus e pediu que perdoasse as pessoas que estavam fazendo isso. Agora vamos pensar um direitinho, vamos pensar um pouco. Será que nós seríamos capazes de hoje fazer isso? Será que a presença de Deus na nossa vida seria capaz de nós perdoarmos as pessoas dessa forma? Não perdoar e dizer diferente, mas perdoar e também não imputar a culpa sobre a pessoa. Ao invés de desejar o mesmo, eles pediram a Deus que perdoasse as pessoas que ali estavam. Inclusive, você sabia que o apóstolo Paulo, ele presenciou a morte de Estevão? Vamos abrir Atos capítulo 8, versículo 1. Lê para mim, Rosário. A Rosário hoje vai ler o texto todinho aqui, eu vou estar aqui comentando. Também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então, quando o apóstolo Paulo ainda era perseguidor da igreja, tá? Eu vejo algumas pessoas dizer que Paulo matou Estevão. Não, Paulo não participou daquele momento no que diz respeito a tomar a iniciativa de matar Estevão, mas o apóstolo Paulo presenciou a morte de Estevão e, com certeza, a maneira com que aquele servo de Deus estava morrendo e não negava o evangelho, não negava a fé que tinha, isso certamente foi um dos motivos também que impressionou o apóstolo Paulo. Então, é com boas obras, é com atitudes como essa que a nossa fé precisa ser esboçada num momento tão difícil de colocar isso para fora. Eu confesso que não é fácil, mas não é impossível que Deus, através do Espírito Santo, vai nos dar condições de fazer isso. Amém? Aquele momento era como brasa viva, né, que incomodava a sua consciência. Quando eu digo isso, eu estou falando do apóstolo Paulo. Ele ficou incomodado com aquilo. Então, de fato, o amor não se ressente com o mal. Veja que, depois da conversão do apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, e versículo 5, quando ele fala do amor ágape, o amor de Deus, com a experiência de uma pessoa tendo ele na vida, ele diz que o amor não se ressente mal, tá? Esse amor aqui demonstrado é depois da experiência com Deus. Então, as pessoas podem nos prejudicar, no entanto, devemos suportar tudo de maneira paciente, calma. Eu sei que agora você ouvindo isso pode ter pensado assim, mas, pastor, não é fácil suportar com paciência um mal que alguém nos faz. Eu concordo com você que não é fácil. Mas se você realmente é cristão, se você realmente tem um Espírito Santo de Deus, esse Espírito Santo vai lhe capacitar, vai lhe dar condições de você sente a pancada, sente a palavra que foi dita a você, isso vai lhe doer, claro, mas você vai ter a resistência, a paciência de entregar a Deus, e no momento certo, Deus certamente vai lhe exaltar e o nome do Senhor será glorificado. Se você pensar comigo um pouco, você vai lembrar que muitas pessoas hoje poderiam ter tido a oportunidade de agir de maneira diferente e acabaram não agindo, né, como cristãos, e quantas coisas poderiam ser evitadas dentro da igreja e fora da igreja se nós tivéssemos, por exemplo, contado de 1 até 10, né? Pensado melhor antes de ter dito, pensado melhor antes de ter liberado aquela palavra naquele momento. Então,
o estudo de hoje é para nos mostrar que nós não devemos pagar com o mal aquilo que nos fazem. Devemos pagar o mal que nos fazem com aquilo que é bom, tá certo? Então, eu quero aqui já comentar os irmãos que estão aqui no Instagram. Deixa eu ver aqui. Suzana, Deus te abençoe. Wagner, Saulo Mendes, Karina, Deus te abençoe. A IPAGEC Oficial, que é a Igreja Matriz, também está conosco. Não dá para ver aqui quantas pessoas estão aqui no Facebook, mas tem muita gente certamente nos acompanhando, fora essas pessoas. Deus abençoe todos vocês. E vamos continuar aqui a lição. Nós estamos falando nesta noite sobre a necessidade de nós vencermos o mal com o bem. E o texto básico que foi lido foi Romanos capítulo 12, os versículos 17 ao 21. Então, apesar do apóstolo Paulo ter tido uma experiência de ter visto alguém perdoar, né, em momentos depois ele citou a necessidade desse amor pleno de Deus atuando na nossa vida, ser posto em prática quando alguém nos faz o mal. As pessoas podem nos prejudicar, mas, no entanto, nós devemos suportar tudo, como já foi dito. Assim, o Senhor Jesus, cabeça da igreja, terá toda a liberdade de juntar-se aos seus servos nos momentos de sofrimento. Então, é o momento daqueles que estão sofrendo, sente o amparo de Deus, a presença de Deus. Vamos ler o que está escrito em Atos, capítulo 9, versículo 5, Rosália. Atos 9 e 5. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha aí. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Pois é. Paulo, que o seu nome antes era Saulo, né, xará de Saulo Mendes, que está aqui acompanhando, ele teve a experiência de ter o encontro real e verdadeiro com a presença do mestre, e depois disso, o Saulo, que era perseguidor, passou a ser perseguido. Então, o apóstolo Paulo, ele nos ensina que dar pão e água ao inimigo é um testemunho contundente que prova a fé que a pessoa tem e o Deus que a pessoa tem. Para o espanto de todos, né, esse tipo de atitude, até para os inimigos, passa a ser algo que vai impressioná-lo. Então, quando alguém resolve dar pão e água a seu inimigo, é uma maneira de dar testemunho, de maneira continuadamente, que prova o seu espanto e sensibilidade de maneira profunda quando isso é feito. Então, sua consciência é tocada por do inimigo e ele fica inclinado à mudança. Veja, se nós pudéssemos, em todos os momentos em que alguém nos faz mal, e nós pudéssemos pagar este mal com bem, com certeza, na consciência, talvez não esboce na hora, a pessoa não fala naquele instante, mas no momento certo a pessoa vai esboçar uma reação, ou pelo menos vai pensar direito sobre o assunto e vai perceber que em você há algo diferente. E é uma das formas de você dar testemunho de quem você é e do Deus que você serve. Amém? O bem é um fogo mais quente do que o mal. Assim disse um certo pensador. O bem, ele tem mais chama do que o mal. O mal tem sua chama, que faz aquele fogo bonito, mas o bem que é oferecido, ele faz um fogo maior, quer dizer, ele provoca algo que chama mais atenção do que aquele fogo simples, entendeu? De alguém que simplesmente faz o mal e aquele mal toca a pessoa, mas quando você faz o bem, esse bem se sobressai. E aquele foguinho pequeno que o mal produziu, ele vamos dizer assim, ele é comido, ele é engolido pela chama maior, que é o bem que você reproduz a pessoa, tá bom? Aqui vai um conselho, que as nossas atitudes sejam como reflexo do caráter de Cristo que uma vez está em nós, que garante as vitórias que vão acontecer na nossa vida sobre o mal que nos oferece.
Devemos procurar viver uma vida reta, honesta e cheia de justiça, como se Cristo estivesse vivendo através de nós. Claro que ele está vivendo através de nós. Não é uma comparação aqui para uma possibilidade, mas quem é salvo tem a certeza disso. Se mesmo vivendo assim, vier sobre a nossa vida as adversidades, nós devemos enfrentá-las e vencê-las com um comportamento digno dos filhos de Deus. Tá? Tem um louvor, Rosália, me ajuda aí, que diz assim, mais ou menos está doendo, tá machucando, tá. Me ajuda aí, como é que fala o resto? E eu não sei, não lembro agora o hino, mas o hino, ele, ao final, ele deixa claro que serve tudo de experiência do que a pessoa está passando, para que aquele momento seja um momento de aprendizado. E esse é o desafio para todos nós, vivermos esse desafio e aprendermos com aquilo que o Espírito Santo nos dá. Então, para que a gente possa responder com o bem o mal que nos é feito, a gente tem que estar submisso a algo. Ter paz com Deus. Buscar a paz em Deus. E essa paz que nós vamos ter, nós precisamos reproduzi-la na vida diária aos homens. Então, o versículo 18 de Romanos 12, ele é algo que eu queria que a Rosália relesse agora comigo. Romanos, capítulo de número 12, e versículo 18. O que diz? Romanos 12, 18. Se for possível, quando estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Se possível. Mas é possível, não. É possível. É possível. Se você fizermos um esforço, a gente vai ter paz com as pessoas, né? A gente tem algumas experiências de vida que a gente sabe que, por exemplo, você assume um emprego, você está num ambiente, você está morando numa comunidade, onde o teu vizinho, onde alguém, por algum momento, por exemplo, aumenta o som e importuna você, quando você percebe que a coisa está demais, você pode chegar até a pessoa e conversar com a pessoa. Olha, se o teu testemunho de crente for bom na comunidade, na empresa, quando você foi importunado com alguma coisa e você conversar com essa pessoa, eu tenho absoluta certeza que a pessoa vai chegar para você e vai dizer, eu entendo você, eu vou mudar minha atitude em relação a isso. Então, que esse desafio seja para nós hoje. Observe bem a frase que eu coloquei aqui. O crente deve fazer o máximo ao seu alcance para evitar despertar o ressentimento ou a ira de quem quer que seja, mas igualmente não deve irar-se por sua vez, mesmo quando lhe seja impossível não causar ofensa. É desafiador. Nós devemos fazer o máximo, e é difícil. Ninguém aqui está dizendo que é fácil, porque eu trabalho, você trabalha, né? A maioria das pessoas estão trabalhando, graças a Deus. Mas quando nós estamos fora do contexto da igreja, do momento de culto, e às vezes até acontece dentro da igreja, mas fora do momento do culto, nós vamos nos deparar com pessoas que não gostam de nós por causa da nossa fé. Às vezes nem nos conhecem direito, às vezes nem conversam conosco, não sabe nada a respeito de nós, só pelo fato de você professar uma fé protestante, isso já é suficiente para a pessoa começar a criar uma empatia por você, tá? Então, se você percebe isso, sua atitude não é provocar a pessoa, nem lançar sobre a pessoa atitudes exatamente como a pessoa está. É necessário fazer o contrário. E já aproveitando isso, que nós também não tenhamos posicionamentos como este que eu acabei de dizer. Porque, por incrível que pareça, ainda tem pessoas que, no seu ambiente ou fora do ambiente, eles julgam as pessoas pela aparência, pela maneira de falar, até pela a fé que a pessoa abraça. Bom, você pode estar trabalhando no ambiente, você pode viver numa comunidade, ter vizinhos que têm fé diferente, que frequentam
centros espíritas, que são católicos romanistas, que têm outra fé diferente que a nossa, né? E, mesmo assim, você não criar uma figura da pessoa, uma imagem da pessoa, de acordo com a fé da pessoa. Converse. Porque eu vou ser sincero a você, já vi pessoas de outras religiões dar melhor testemunho de que alguns crentes que estão dentro da igreja. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Mas aquele que é salvo, ele sempre vai ter a oportunidade de, na experiência com Deus, colocar isso, porque você precisa e eu precisamos exalar aquilo que Jesus nos ensinou. Para onde nós formos, o perfume suave de Cristo, ele vai espalhar-se para atingir outras pessoas. Então, os seguidores de Jesus são chamados a viver a paz que Jesus oferece. Ele tem a paz com Deus. Quando eu digo isso, são os crentes, tá? Romanos 5:1, Rosália, por favor. É necessário o crente ter paz interior, não somente a paz com Deus. Leia. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja como a ordem está acontecendo. Primeiro, paz com Deus, porque eu não vou conseguir oferecer uma paz que eu não tenho ela como experiência. Então, primeiro, viver em paz com Deus, tá? Que é outro assunto para outro momento nós estudarmos. Mas, a princípio, viver em paz com Deus é viver na contramão do pecado, submisso e vivendo exatamente aquilo que a Bíblia nos ensina a respeito disso. E Filipenses 4:7 vai falar de momento de paz interior, que é preciso também. Não é só ter paz com Deus, mas tem gente que vive de maneira perturbada, a alma é perturbada sempre. E aí, muitas vezes, pode ser isso pode acontecer por conta de uma patologia, de uma doença, mas também pode ser um problema mal resolvido da própria pessoa. Sabe que tem pessoas que pecam, Deus perdoou, mas as pessoas às vezes não se perdoam pelo mal cometido. Lembre-se de uma coisa, Jesus perdoou você. Se sua mente, de alguma forma, quer lhe julgar ou lhe condenar, saiba que Jesus, na cruz do Calvário, morreu na cruz do Calvário para que você tenha paz também com ele e paz interior. Lê, Rosália. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, essa paz interior é importante. Você sabia que é necessário também nós termos paz com os irmãos? Vamos ver isso? Efésios 2, versículo 15 e 16. Paz, Efésios 2, 15 e 16. Versículos 15 e 16. Ter paz com os irmãos. Não é porque eu estou fazendo uma live aqui que eu vou deixar de falar a respeito desse assunto. O que tem de pessoas dentro da igreja que não consegue se integrar com outras pessoas, não consegue... Existem frases que são ditas que, às vezes, até... Se eu, muitas vezes, ouvindo essa frase, me choco, imagine Deus ouvindo frases da boca de um cristão. Por causa da cor, por causa da fala, da maneira que fala, por causa... da maneira que veste, por causa de aspectos humanos, de coisas humanas, tem gente que fica incomodado e aí começa a viver problemas dentro da igreja, e eu espero que você, que tem esse hábito, possa mudar a partir de hoje. É preciso mudar o seu conceito em relação aos irmãos, porque o ensinamento da palavra de Deus deixa claro que você precisa ter paz com Deus, paz consigo mesmo, mas também paz com seus irmãos. É buscar essa paz. É desafiador, pastor? Mas é necessário buscar essa paz com os irmãos. Leia, minha filha. Efésios 2, 15 e 16. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem,
fazendo a paz. Então, é preciso nós vivermos a paz. Agora, essa paz, além de essa paz ter uma necessidade, nós temos paz com Deus, nós temos paz interior, nós temos paz com os irmãos, ela também nos chama a atenção para vivermos essa chamada a colocar e esboçar essa paz para as outras pessoas. Nós somos chamados para fazer ou colocar para fora a paz que nós temos. Mateus capítulo 5, versículo 9, vai nos ensinar isso. Você e eu somos chamados para fazerem a paz. Ao invés de criar divisões, contendas nas igrejas, ou na igreja, ou na comunidade, ou em qualquer lugar que você esteja, você tem que promover a paz. Está ali, isso aí, se não me falha a memória, é Jesus no Sermão do Monte, ensinando a respeito do assunto. Vai lá, Rosália, 5 e 9 de Mateus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ah, eu sou filho de Deus. Ah, é filho de Deus? Então, você está vivendo uma vida de promover a paz entre os irmãos? Promover a paz entre os irmãos é uma necessidade que nós devemos ter sempre, tá? Sempre. Então, ainda que alguém fale mal de você, ainda que alguém pense mal de você, ainda que esta pessoa continue fazendo, responda a ela com bem, com coisa boa, com suas atitudes que vão contrariar aquilo que a pessoa está dizendo, tá bom? Então, lembre-se disso. Pagar o mal com o bem não é simplesmente uma opção para a vida do cristão. É uma ordem que Jesus dá. Deus abençoe, Bruno. Estou te vendo aqui, tá? Graças a Deus. Ele entrou aqui pelo YouTube, mas também está acompanhando aqui pelo Instagram. Jesus continua abençoando. Então, é necessário nós fazermos isto, irmãos. O Bruno colocou aqui, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muito bem, Bruno, é isso mesmo. Seguir a paz com todos e a santificação. Porque muita gente quer ver a revelação de Deus, quer ver Deus se mostrar à pessoa, mas ao invés de buscar a paz, vive em contenda com todo mundo. Então, é complicado. Deus abençoe ao Bruno, como sempre, nos ajudando, e glória a Deus por isso. Então, a nós é dado o ministério também da reconciliação. Veja, só em um pequeno momento da leitura sobre a necessidade de nós buscarmos a paz com todos os homens, nós estamos aprendendo que precisamos ter paz com Deus, precisamos ter paz interior, precisamos ter paz com os irmãos. Fomos chamados para esboçar essa paz que Deus nos dá, não só dentro da igreja, mas fora da igreja, e a nós é dado o ministério da reconciliação. Você está no meio de alguém que está vivendo contenda, viu uma briga, ao invés de jogar o combustível para piorar a situação, então vai lá, conversa com a pessoa, tenta apaziguar, tenta acalmar os ânimos das pessoas, porque esse tipo de atitude é a atitude que é cristã. E Jesus disse, na leitura que foi feita de 5 e 9, que sem ela ninguém pode ver a Deus. A nós é dado esse ministério. 2 Coríntios, Rosália, capítulo 5, versículo 18. Estou aqui desafiando a Rosália aqui, rapidinho ela abrir os textos bíblicos, ela está conseguindo, viu? 2 Coríntios 5 e 18 diz o quê? Que nos reconciliou consigo mesmo, porque Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Opa! Aos cristãos, Deus nos deu o ministério da reconciliação. Então, tá vendo a confusão? Não vai lá e piora a situação, não. Conversa. Tenta reconciliar as pessoas, tenta conversar com um, conversar com o outro, mostre aos lados que estão envolvidos que ninguém é perfeito, que todos nós, em um momento da vida, nós agimos, às vezes, sem pensar, mas foi um momento, e depois você conversa com a outra pessoa e mostre que a pessoa que momentaneamente cometeu aquele ato que machucou a outra, aquela reação foi momentânea e que
o contexto geral da vida da pessoa não é aquilo que foi visto naquele instante. Promover a reconciliação, né, é um ministério que Deus deu à Igreja de Cristo. O apóstolo Paulo deixou claro isso na leitura que nós acabamos de fazer. Olha, os servos de Deus renunciam à violência e ao tumulto. Onde houver um tumulto, onde houver violência, é momento de nós rejeitarmos essas coisas. O reino de Cristo é reino de paz, é reino de alegria. E a Igreja de Cristo é o lugar onde precisa viver de maneira saudável, com votos de paz a todos aqueles que nela frequentam. Os discípulos de Cristo preferem sofrer do que machucar as pessoas, mantendo a comunhão onde outros, ao ver isso, acabam sendo rompidos pela paz que invade a vida deles. E acabam renunciando o ato errado que estava fazendo. E tudo isso nos faz entender que é preciso fazer uma autoafirmação da fé que nós temos. Precisamos suportar esses momentos que não é fácil, eu estou deixando claro, não é fácil, mas isso serve para exercitar a nossa fé. Ora, se eu digo que a paz de Cristo está em mim, e no momento de adversidade, para que essa paz possa ser colocada em prática, eu preciso viver um momento para ela aparecer na minha vida. Então, isso só vai acontecer quando nós entendermos que esta é a vontade de Deus para a sua igreja. Então, assim, todo mal que nos acomete precisa ser vencido pela paz, pelo amor. A maior paz na nossa vida só vai ser encontrada quando nós enfrentarmos os momentos de adversidade com a paz que Deus nos permite ter. Ele colocou sobre nossa vida o ministério da reconciliação. Isso significa dizer que, uma vez tendo paz, eu vou ajudar outras pessoas a também desfrutar e conhecer essa paz que somente Cristo pode dar. Tá bom? Muitas vezes as pessoas irritadas e combatidas ou combativas, né, assumem o controle de ministérios. Opa, vou falar de igreja aqui, ó. Há ministérios de igrejas e denominações e acham que estão fazendo bem a causa evangélica, porém provocam divisões entre indivíduos da igreja, mas a ordem entre indivíduos que é recebida por Cristo na igreja é viver a paz. A ordem da palavra é que nós precisamos lutar até onde for preciso para que essa paz ela seja estimulada entre outros irmãos. Bom, simplificando, ora, se nós que somos líderes não conseguimos transmitir a paz, usarmos o púlpito da igreja, as oportunidades que não é concedida, para esboçarmos agressões na fala, né? Vez por outra, vocês podem perceber aí que tem irmãos, quando recebem a oportunidade na igreja, ao invés de transmitir algo bom, as experiências com Deus, tá, irmão? Tá sem assunto, vai ler um texto bíblico, onde fala a mensagem de amor, de perdão que Deus oferece. Tá sem assunto, abre a Bíblia, né? Lembra de um texto e não fica falando asneira na hora das oportunidades. Procura falar aquilo que o Espírito Santo colocar. E não vem falar asneiras e dizer que foi o Espírito Santo que mandou, não, porque do Espírito Santo ele não tem o dever, ou melhor, ele não faz coisas para machucar as pessoas. Vez por outras, existe história de pessoas que estão saindo das igrejas porque foram machucadas por outras pessoas. Então, que nós possamos meditar sobre esse assunto. Nós somos servos de Deus. E será que, como servo, nós estamos exalando essa paz que uma vez estamos dizendo que temos na nossa vida? E queremos falar também sobre a necessidade de, mesmo recebendo mal sobre a nossa vida, não estimularmos o desejo de uma vingança. Vez por outras, as pessoas veem que nós fomos acometidos pela injustiça. Outras pessoas dizem assim, se fosse comigo, né, Rosário? Se fosse comigo, seria diferente. Se fosse comigo, eu faria assim. Se fosse comigo, eu faria desse jeito e desse jeito. Então, o que é que você tem que se posicionar na hora que alguém disser isso?
eu não vou pagar o mal com o mal. Eu vou pagar o mal com o bem. Não vou buscar vingança por aquilo que me fizeram. Deus é aquele que vinga minhas causas. Deus é aquele que vai me colocar em uma posição para que o nome dele seja glorificado. Porque ele não fará nada, até porque a palavra diz que ele não dá a glória dele para ninguém. A glória sempre vai ser dele. E em Romanos, no versículo 18, eu queria que Rosália repetisse, Rosália. Romanos 12 e 18. O que é que diz mesmo? Para que fique bem claro para nós. Romanos 12, 18 diz: se for possível, quando estiver em vós, tendes paz com todos Se os for homens. possível, tende paz com todos os homens. Você sabe a história do olho por olho, dente por dente? Se essa história hoje perdurasse, se Jesus não tivesse vindo ao mundo e ensinado um evangelho de perdão, de reconciliação, de promover a paz entre as pessoas, e que esse bom exemplo de Cristo, ele acabou se perpetuando com a igreja e até outras pessoas que são simpatizantes do evangelho de Cristo. Então, já pensou essa história olho por olho, dente por dente, como era no Antigo Testamento? Né? Certamente tinha tanta gente cega hoje. Porque a ideia era ou mortas, ou não existisse. Porque assim, me fez o mal, eu vou descontar matando, eu vou descontar. Assim são entre aqueles que estão envolvidos com drogas, os traficantes fazem isso, mas aqui não. Aqui o Evangelho de Jesus, ele prega o contrário de tudo isso aí. É com perdão, é com reconciliação, é em promover a paz entre os irmãos. Essa é a necessidade que nós devemos buscar e tê-la na nossa vida como experiência. Esse texto de Romanos 12 e 18, ele nos orienta a, se possível, vivermos essa paz com todos os homens na terra. Todavia, caso isso não seja possível, não estamos liberados para nos vingar de ninguém. Então, a ideia de que, mesmo eu tentando uma reconciliação com a pessoa, mesmo eu fazendo bem uma pessoa, se a pessoa não quer, se a pessoa não está desejando ou aceitando o bem que eu estou fazendo, você diante de Deus está livre, está bem com Deus. Se a pessoa não quiser, também não é motivo de agora eu dizer assim, poxa, já que ela não quer, chegou a hora de eu me vingar. Esse não pode ser o nosso posicionamento, porque o orgulho e o egoísmo, o orgulho e o egoísmo tentam nos empurrar para a vida de vingança, pelo comportamento de vingança com as pessoas, contra quem nos causa os males. Faz parte da natureza humana retribuir igual ou mais fortemente o mal praticado contra nós. Desde o início do mundo, os primeiros homens assim o agiram. Vamos ver isso em um exemplo bem clássico em Gênesis, capítulo de número 4, versículo 23. Se você puder observar as crianças, por exemplo, né, quando elas já estão numa certa idade, e que uma empurra a outra, é muito comum a outra também fazer o mesmo. Veja como o pecado original, coisa lá do passado, acabou trazendo resultados que, quando em Cristo é colocado, essas coisas devem mudar, tá bom? Então não adianta pagar, se alguém te pisou no pé, você não é pisar do mesmo jeito no pé de alguém para fazer com que essa pessoa possa sentir a mesma dor que você sentiu. Então pague o mal com o bem. O que é que diz Rosália? 4 e 23. E Zila também teve 23. E disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zila, ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Então, veja a atitude desta pessoa em relação ao que fizeram a ele. Matou porque já foi feito mal a ele. Só que a lei de Cristo, no entanto, ela prescreve a alternativa à vingança, né? Ou seja, não é vingando do mesmo jeito, não é matando uma pessoa, cometendo um crime contra uma pessoa, que isso vai pagar o mal que a pessoa lhe fez.
A lei de Cristo é exatamente o contrário. Ele não nos ensinou olho por olho e dente por dente, pois a justiça do amor que foi cumprida integralmente na cruz deve ser o nosso padrão. É aquele padrão. Aquilo que Jesus nos ensinou é aquilo que deve ser o padrão para a nossa vida. Eu queria que Rosália também abrisse a Bíblia em Mateus, lá ainda no Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 38 ao 42. Jesus trazendo ensinamento sobre essa questão de revidar ou não o mal que é nos feito. 38 a 42. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não recitais ao mal, mas se qualquer te bates na face direita, ofereço-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E, se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Amém. Graças a Deus. Pai, Senhor Diógenes entrou aqui, está acenando aqui, está conversando, acompanhando esse momento. Então, nós estamos falando sobre não buscar vingança quando alguém nos comete um mal. Veja o ensino de Jesus. Eu queria, se você está com a Bíblia aí aberta, eu queria que você fizesse exatamente a marcação nesse texto. Mateus, capítulo de número 5. Tá? Essa doutrina aqui não é do apóstolo Paulo. Essa doutrina não é da Igreja Assembleia de Jesus Cristo. Essa doutrina não é da igreja A, B ou C, não é um pensamento filosófico de uma pessoa, não é do pastor Márcio. Essa doutrina dos capítulos 4 e 5 é do próprio Jesus Cristo, quando ele faz essa afirmação a respeito da necessidade de perdão ser esboçado para a vida de outras pessoas. Versículo 38, eu vou aqui ler também. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Era algo do passado, da lei. Eu, porém, vos digo, olha, o que ele quer dizer? Que vai dar outro ensinamento. Que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. O que é isso? É o perdão, gente. É mostrar à pessoa que ali, aquela situação, não afetou, de certa forma, a vida espiritual da pessoa. Ofereça o perdão à pessoa. O mal não deve ser retribuído da mesma forma. Você não está vendo aqui, nem está lendo comigo, o momento que Jesus diz assim, olha, fez desse jeito comigo, eu vou fazer do mesmo jeito. Muito pelo contrário. E aí no versículo 40 ele diz, e ao que quiser pleitear contigo, né, de outra forma, intriga, briga contigo, e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Ou seja, pô, bicho, tu quer brigar comigo, tu quer o quê? Então, é isso que você quer? Não vou fazer questão por causa disso. Tome mais do que isso. Se você precisa, vou dar um exemplo aqui dessa camisa, eu vou te dar outra camisa, eu vou te dar essa e vou te dar outra camisa. Aí a ideia aqui é a capa, né? E no versículo 41, e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Eita, que negócio difícil. Eita, você vai caminhar 1 milha, você vai fazer isso, isso e isso. Aí você faz o dobro para mostrar à pessoa que não é que o seu tratamento com relação à pessoa não é o mesmo tratamento que você está recebendo da pessoa. Olha, seja sincero, quantas pessoas se converteriam, mudariam e acreditariam mais no Deus que eu e você servimos se nós mudássemos as nossas atitudes em relação a esse ensino de Cristo de maneira específica. É complicado, né? Eu sei que não é fácil, é desafiador, mas... As pessoas querem pegar um ministério. Por que não agarrar esse ministério da paz? Hein? É verdade. Tem tanta gente querendo... Não, eu quero dom de profecia, quero ser um
um pregador do evangelho. Então, vai lá, pega esse aí, o Ministério da Paz, promove a paz entre os irmãos dentro e fora da igreja, os amigos, tá? Hoje a gente está vendo tanta... Eu vou aqui acrescentar a respeito disso. A gente está vendo muitas pessoas se degladiando por conta de denominações. As denominações, eu encaro isso como ministérios que foram dados a líderes e cada líder recebe estratégias para trabalhar aquilo que foi dado a ele ou a ela para ser colocado em prática. Eu não aqui faço juízo da vida espiritual de ninguém, seja assembleiano, seja adventista de sétimo dia, seja irmãos batistas, metodistas, presbiterianos, todos nós fomos reconciliados em Deus através do sacrifício que foi feito na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Então, gente, isso aí, tem gente que perde tempo com isso. Olha, quem quiser conversar comigo sobre esses assuntos vai perder o seu tempo, eu vou dizer logo, porque eu não vou alimentar esse tipo de comportamento ou de promoção de intriga. Pastor, eu passei por ele, não deu a paz. Vou fazer o quê? Então eu vou passar também e vou dar a paz do mesmo jeito. Se ele não receber, ela volta para si. Então é isso, gente. Eu gosto quando os irmãos me saudam com a paz do Senhor. Eu não gosto quando alguém diz assim, graça e paz. Isso é besteira, irmãos. Essa visão de graça e paz, no fundo é a mesma coisa. É um cumprimento entre irmãos. Então a gente vê tanta gente se entristecendo por causa de bobagem, promovendo intrigas por causa de bobagem. A minha igreja é melhor porque tem... as pessoas batem palma. A minha igreja é melhor porque fala línguas, porque o pregador sempre está pregando muito em alta voz, aos gritos. Isso aí, eu quero saber o conteúdo, é a mensagem, é as verdades bíblicas que vão ser expostas naquela fala. Não adianta o pregador, alguém está pregando meia hora e falando línguas em meia hora, porque isso não é correto. Mas tem gente que gosta de ver movimento só, mas conteúdo bíblico, alguns não gostam. Bom, não é o mérito aqui, mas a ideia aqui desse estudo bíblico é mostrar para nós a necessidade de promover a paz com todos os irmãos, dentro e fora da igreja, com esse ministério que o apóstolo Paulo deixou claro que nós temos. Então, neste caso, o apóstolo Paulo nos orienta a substituir nossa vingança, tá? Pelo descaso, ou pelo descanso em Deus, que retribui às pessoas os males que elas praticam. Então, em outras palavras, toda afronta, tudo aquilo que, a ira que porventura até nós queremos retribuir por conta de uma afronta que foi colocada na nossa vida, nós lançamos aos pés da cruz. Se nós pudéssemos orar mais por aqueles que nos perseguem, porque foi assim que Jesus nos ensinou, se nós pudéssemos entregar no altar da oração as pessoas que praticam essas coisas contra nós e colocar em prática a paz que uma vez nós temos, muita coisa dentro e fora da igreja seria diferente. Você concorda comigo? Eu acho assim. A ira, descrita em Romanos no capítulo 12, versículo 19, é uma referência clara à ira de Deus, a quem cabe exclusivamente a vingança. Lê, Rosália, Deuteronômio 32 e 35, é um texto conhecido, mas eu vou pedir para ler, para que fique claro aos irmãos. Porque a vingança não pertence a homem nenhum em relação àqueles que Deus tem compromisso e que as pessoas têm compromisso com ele. O que é que diz, Rosália? Deuteronômio 32 e 35. Minha é a vingança e a recompensa ao tempo em que revelar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. Ou seja, aquilo que está descrito em Romanos, no capítulo 12, versículo 19, sobre a ira, ela reflete não a ira que eu tenho que produzir, mas a ira que Deus vai fazer, né? A justiça que Deus vai fazer. Então, a ele pertence toda a ira. Se Deus se revoltar contra alguém, se irá contra alguém, é difícil. Ela não é minha sogra. O Deus, quando se ira, é Deus, e não é Deus de brincadeira. Então, no entanto,
A orientação de todo o parágrafo não é para que fiquemos desejando que Deus puna os que nos fazem mal, mas que o amor de Cristo nos alcance, fazendo-nos amar até mesmo os inimigos. Pois o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vou ler de trás para frente. Tudo suporta, tudo espera e tudo crê. É bem possível que você tenha experiência na sua vida de alguém que, lá atrás, lhe fez o mal e você não pagou com a mesma moeda. E hoje essa pessoa seja uma grande amiga ou um grande amigo seu. É bem possível que essa pessoa já deve ter lhe procurado. Veja como a sua atitude provocou na consciência da pessoa o fato de ele ter ou ela ter pensado direitinho e ter visto que você não era bem aquilo que eles pensavam. E essa pessoa possivelmente já chegou para você e deve ter dito assim: poxa vida, eu pensei que você era tão diferente, mas quando eu comecei a conversar com você, eu vi que tem Deus na sua vida. Não é melhor nós fazermos assim? Então, que eu e você possa ter essa experiência real e verdadeira de que outras pessoas, apesar do mal nos ter feito, que o texto de 1 Coríntios 13, 5 e 7 deixa claro que o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. É por isso que o apóstolo Paulo deixou bem claro lá que nós devemos enfrentar essas situações com paciência. E lembre-se que a vingança deve ser substituída por atitudes de servo generosos, prestando ao inimigo. Este é o preço que o discípulo de Cristo tem que pagar. Como? O mal com o bem. É essa maneira que nós devemos colocar em prática. Se alguém nos faz o mal, nós devemos fazer o bem. Eu, desde o início, estou dizendo, não é tarefa fácil, mas quando você se submete e pede força ao Espírito Santo, ele vai lhe conceder essa oportunidade, tá bom? Eu estou quase que encerrando aqui, faltam alguns minutos, eu quero aproveitar aqui no Instagram. Se caso isso acontecer, a gente volta, tá bom? Mas eu quero aproveitar a ocasião e desafiar você a orar em favor disso. Mas antes eu quero concluir dizendo o seguinte, que os versículos que nós lemos nos mostram o alto padrão de cristão que nós precisamos ter. Vou repetir. Os textos que nós lemos traz uma reflexão, traz uma necessidade para nós vivermos um alto padrão do cristianismo necessário nos tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Notemos que não há nenhuma ordem aqui que Cristo não tenha cumprido. É verdade. Tudo que ele ensinou e exigiu, né, ele convidou aqueles que o serviam a fazer, ele fez primeiro. Ele é o nosso modelo. Olhando para ele, obteremos os recursos espirituais para que esta árdua ação seja necessária. Lembra de Estevão? Apesar dos apedrejamentos, apesar do mal que estava sendo a ele feito, ele, antes de morrer, ele pediu perdão, pediu que Deus perdoasse os seus algozes, e a oportunidade maravilhosa foi que ele viu o céu aberto e viu Jesus à destra de Deus. Jesus estava à destra de Deus na visão que Estevão viu antes de subir aos céus. Amados, precisamos oferecer o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus. De acordo com Romanos 12:1, afinal de contas, o verdadeiro culto é a prática diária da fé que nós abraçamos. É uma experiência maravilhosa que nós precisamos ter, que nos dará condições de colocar em prática o restante do parágrafo do capítulo 12, do versículo 2 e até o 21. Só quem se entrega completamente pode experimentar este padrão de vida cristã. Somente olhando para os propósitos de Deus, para que a nossa vida, que é capaz de oferecer esse sacrifício de nós mesmos. Esse é um grande desafio.
e cabe a nós aceitá-lo. Amém? Deixa eu colocar aqui. Eita, Jesus. Deixa eu encerrar aqui. Estou aqui colocando o título, tá, gente? No Instagram. Vou tirar ele aqui. E já tem gente ligando para mim no outro celular aqui. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Pronto. Já foi publicado aí no Instagram. Para a glória de Deus. E eu vou aproveitar aqui a ocasião e deixar claro para os irmãos o que foi que nós acabamos de aprender aqui sobre a necessidade de nós vivermos a nossa vida cristã pagando o mal com o bem, porque se assim o fizermos, com certeza, nós vamos estar lembrando que está escrito em Romanos 12 e 17. Não tomeis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, tá? Deixando claro, não só é para os irmãos da igreja. Esse esboço de vida, de paz, de perdão, de reconciliação, de viver o ministério da reconciliação, ele tem que ser esboçado dentro e fora da igreja, tá bom? É desafiador, mas nós vamos orar a Deus para ele nos capacitar para esse fim, tá bom? Eu quero aqui aproveitar e lembrar aos irmãos que amanhã é quarta-feira, não, amanhã é terça-feira, mas terça-feira nós teremos o Circo de Oração. Na quarta-feira, o nosso cooperador Bruno está aqui com vocês através do Facebook, Instagram e YouTube, trazendo também uma palavra de Deus através da Escola Bíblica, tá bom? Ele usará a revista da Escola Bíblica para trazer os assuntos que são relevantes, importantes para a nossa vida. Vamos orar? Rosália, daí mesmo? Salve a todos com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Senhor Deus que está no céu, Pai Todo-Poderoso, Senhor, obrigado, Senhor, por esta palavra. Sim, Deus. Que possamos verdadeiramente, Senhor, permitir que esta palavra crie vida em nossas vidas e que realmente, Senhor, possamos buscar o ministério da paz. Que possamos verdadeiramente abraçar esta causa, que possamos ser, Senhor, da glória, alegria para outras pessoas, bênção, Senhor. Que as pessoas possam ver Cristo em nossas vidas, que possamos verdadeiramente deixar que o Espírito Santo venha mudar, Senhor, a cada um de nós, Senhor, a partir de dentro para fora, e que possamos ser exemplos de vida para outras pessoas, Senhor. Sim, Deus. Que possamos perdoar, que possamos abraçar, que possamos sempre fazer o bem àqueles que nos fazem mal, porque é assim que o Senhor tem nos ensinado. Que possamos praticar esta palavra a cada momento, Senhor. Que possamos nos alimentar da Tua palavra. Sim, Deus. Porque o salmista diz que a Tua palavra, ela é lâmpada, Senhor, para os nossos pés, o nosso caminho. Sim, é ela, Deus. Senhor, que Glória. nos faz enxergar melhor. Mas para que isso venha se cumprir em nossas vidas, é necessário, Senhor, cada um de nós permitir a mudança. Que o Senhor venha colocar o caráter de Cristo em nossas vidas, Sim, Senhor. Deus. Que o velho homem saia, Senhor. O homem cheio de rancor, o homem cheio de vingança, de ira, arranca isso do nosso coração, transforma a nossa mente, a nossa alma, Senhor. Sim, Deus. Que possamos a cada dia, verdadeiramente, Senhor, ser templo e morada do Teu Espírito Santo. Obrigada, Jesus, por esta palavra. Que esta palavra, Senhor, aleluia, possa mudar vidas, Senhor, possa restaurar vidas, levantar, Senhor, a cada um de nós. É em nome de Jesus que nós te agradecemos hoje para todos sempre. Amém. Amém. Então, que eu e você possamos colocar em prática esse aprendizado de hoje. Pagar o mal com o bem. Seja quem quer que seja a pessoa que fez isso com você. Pague com o bem e quem vai colher sempre será você, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja na tua vida e de toda a tua família. Fique na paz do Senhor. Até o próximo programa.